Sistema tributário. Agora a gente vai ver mais um pouquinho de detalhe como é que funcionam as opções, né, de tributação para empreendimentos imobiliários. Basicamente, a gente tem dois modelos, né, duas formas de tributação. Uma pelo lucro presumido e outra pelo lucro real. O lucro presumido, a gente tem duas faixas, né, dois valores de somatórios de tributos, né? Um de 5,93 para faturamento menor ou igual a 3 milhões por ano. Alguns empreendimentos se encaixam nessa faixa, mas o mais comum é a gente ter o faturamento maior do que isso e acabar adotando 6,73 como custo de tributos para o empreendimento como um todo. Muitas empresas usam até o número 7 redondo para facilitar em termos de conta e colocar na viabilidade, ter uma certa margem aí para alguma coisa. Às vezes, ter alguma contingência, alguma necessidade, acaba deixando 7 como número. Então, esse valor, esse lucro presumido, ele é sobre o faturamento, ele é sobre o valor geral de venda, ou seja, tudo que for vendido tem lá o tributo de 7%. Com a particularidade de empreendimento imobiliário, não é prestação de serviço, você não tem uma emissão de nota fiscal, o contrato tem validade para isso, e o tributo ele é devido à medida da receita. Então, você fecha um contrato do venda de um apartamento de 500 mil reais, você não tem a necessidade de pagar o tributo sobre o valor inteiro naquele momento, como acontece na emissão da nota fiscal. O tributo ele é devido na mesma proporção do recebimento. Então, o tributo está casado com a receita. Então, existe ali, para empreendimento imobiliário, para incorporação imobiliária, a presunção de lucro é de 8%. Então, dentro dessa presunção de lucro, você tem toda a carga tributária, que vai dar esse número aí em termos de custo, né, de carga tributária. Para empresas maiores, de capital aberto, que adotam outros modelos, existe a possibilidade, né, sempre do lucro real, mas aí existe uma questão de contabilidade, de comprovação de gastos, bem mais específica, bem mais complexa, né? É interessante sempre você buscar assessoria contábil adequada para avaliar o perfil da sua empresa, qual que é o mais adequado, qual que você tem necessidade, qual que você tem uma estrutura mais interessante, algum tipo de vantagem, para decidir qual deles utilizar. Em geral, a grande maioria, né, dos empreendimentos de empresas de capital fechado acaba adotando lucro presumido, salvo as de maior porte, de maior volume. Mas dentro disso, o interessante aqui é a gente buscar a terceira possibilidade de carga tributária, que é a que já foi comentada, que é a do regime especial de tributação. O regime especial de tributação ele é uma vantagem concedida, né, a empresa que adotou o patrimônio de afetação. Então, ele é o incentivo que a legislação traz para a empresa adotar o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, como a gente já viu, traz toda uma vantagem para os proprietários, né, para os clientes, em termos de garantia da continuidade do empreendimento, de evitar a mistura das receitas e da parte financeira do empreendimento com o da incorporadora. Então, para incentivar, né, na verdade, para incentivar a incorporadora a adotar o patrimônio de afetação, a legislação determina que a empresa que fizer a adoção do patrimônio, do patrimônio de afetação tem a possibilidade de fazer uso do regime especial de tributação. E o que é isso? Ele altera as alíquotas. Então, ele passa para uma alíquota total de 1% para imóveis residenciais de interesse social, e eu vou deixar em aberto aqui o valor do que é caracterizado o imóvel de interesse, né, residencial de interesse social, porque pode haver uma adequação aí, mas em um determinado momento era até 100 mil reais, é nessa faixa aí os imóveis, né, que o empreendimento está caracterizado como de interesse social. Para os demais, a alíquota é de 4%. Então, você tem um ganho aí de 2,7%, mais ou menos, 3% de vantagem em termos da tributação normal do lucro presumido. Você tem um pagamento unificado, né, dos impostos todos. E, conforme eu comentei na aula anterior, a legislação agora de 2019 traz a validade do regime especial tributário mesmo após a conclusão do empreendimento. Ou seja, agora a gente pode tranquilamente, simplesmente inserir na planilha de viabilidade a carga tributária com 4% que vale para o empreendimento todo. Até então, até 2019, você precisava fazer uma previsão de venda e de forma de venda, ou seja, de receita,
até o término do empreendimento, ali seria uma carga tributária, e daquele ponto em diante seria outra carga tributária. A gente teria duas cargas tributárias diferentes dentro do mesmo empreendimento. Agora não, agora isso já está resolvido, o empreendimento inteiro, quando ele entra no regime especial tributário, todos os recebimentos dele passam a ser tributados com a mesma alíquota. O regime especial tributário, como atrativo do patrimônio de afetação, ele vem com um termo de opção, né? Você precisa manifestar o interesse, manifestar a vontade de adotar o patrimônio de afetação e o regime especial tributário. Então, assim, pode haver um pouquinho de atualização ou de alteração na tramitação disso, mas ela não é complicada. O patrimônio de afetação é via declaração, via registro na Receita e no cartório. O regime especial de tributação, a parte contador, né, a parte contábil faz esse requerimento, mas é importante estar sempre validando, né, e avaliando com o seu escritório de contabilidade, com o seu consultor contábil, a maneira que está vigente no momento de fazer a adoção desse regime. E é interessante que seja feito logo no início do empreendimento, que se defina isso e se faça o mais cedo possível. Tá? Então, o regime especial tributário, ele só existe com a adoção do patrimônio de afetação, mas não é automático. Você fazer a adoção do patrimônio de afetação não te garante automaticamente o regime especial tributário. Você precisa manifestar, você precisa realizar um certo procedimento para conseguir essa vantagem. Tanto o patrimônio de afetação precisa de manifestação da vontade, quanto o regime especial tributário precisa da manifestação da vontade. E aí atender todos os requisitos legais que o patrimônio de afetação e o regime especial tributário demandam para que seja devidamente enquadrado. A gente tem aqui o conjunto, né, de sociedade de propósito específico, patrimônio de afetação, regime especial tributário. Esse conjunto, hoje, tem a formatação mais interessante para desenvolvimento de empreendimento imobiliário. A gente consegue ter uma estrutura societária, uma personalidade jurídica nova, uma estrutura societária específica para o empreendimento, livre de passivo, com a possibilidade de uma maior facilidade de financiamento bancário, a adoção do patrimônio de afetação, porque naturalmente você tem uma contabilidade, uma vida financeira apartada, porque é uma empresa nova, você facilmente consegue se enquadrar nos parâmetros requisitos do patrimônio de afetação, então você adota o patrimônio de afetação e aí você colhe as vantagens e o benefício do regime especial tributário. Então, essa conjugação de sociedade de propósito específico, patrimônio de afetação e regime especial tributário é um modelo muito utilizado hoje na grande maioria dos empreendimentos. E, lógico, dentro da sociedade de propósito específico, um dos sócios, e aí pode ser em maior ou menor grau, é a incorporadora. Então, a incorporadora principal, ela é só uma das sócias da sociedade de propósito específico, ela pode ter como outros sócios, até os mesmos sócios da incorporadora, ou investidores, ou outras empresas, e aí constituem a sociedade de propósito específico para desenvolver aquele empreendimento, faz o uso do patrimônio de afetação e do regime especial tributário, ao término do empreendimento e de todas as suas obrigações, a empresa ela é finalizada, ela é encerrada, ela tem um propósito específico, que é desenvolver e realizar e comercializar e concluir aquele empreendimento. Ao término disso, a empresa é finalizada. E a gente tem toda a parte de lucro dessa empresa indo para os sócios da SPE com isenção de tributação. Mas a carga tributária foi toda paga na receita, lá no recebimento, conforme manda a legislação, tudo da maneira correta. Então, esse é um modelo muito interessante que eu sugiro fortemente que você avalie, caso não utilize ainda nos seus modelos de negócio para empreendimento imobiliário, tem uma série de vantagens, principalmente em termos de governança, de estrutura administrativo-financeira, de transparência, de gerenciamento de risco junto a bancos, de transparência para investidores, de transparência e de segurança para o cliente final. Você mostrar para o seu cliente final que você tem uma empresa, uma sociedade de propósito específico, ou seja, você não tem uma ação trabalhista de uma outra obra que a empresa está sendo obrigada a pagar, comprometendo a saúde financeira da empresa e, por conta disso, não vai ter caixa para poder tocar a sua obra. Então, assim, parece muito longe, mas isso acontece muito.
né? Uma série de problemas aí impactando a incorporadora, comprometendo a sua capacidade e dando reflexo no desenvolvimento de outros empreendimentos. Ou mesmo, com a adoção do patrimônio de afetação, os clientes eles têm a segurança de que mesmo se acontecer alguma coisa com o empreendimento, ele pode assumir aquilo ali e tocar, a comissão toca o restante da obra. Lógico que a instituição financeira acaba também exigindo, dependendo do empreendimento, da modalidade de financiamento, o seguro garantia término de obra, mas isso não é obrigatório para a adoção do patrimônio de afetação e do regime especial tributário. Isso acaba sendo exigência do agente financeiro por gerenciamento de risco, por questão de preservar aí o seu patrimônio e a garantia do dinheiro que ele está aportando ali. Mas esse conjunto aí de sociedade de propósito específico, patrimônio de afetação e regime especial tributário é um modelo muito interessante, dá uma vantagem tributária, melhora a performance do seu negócio, a transparência e tudo mais como a gente já falou. Então, sugiro estudar e aprender melhor a conjugação disso, buscar sempre assessoria jurídica adequada para a constituição da SPE e de toda essa tramitação. E assessoria contábil adequada para fazer toda a parte de registro, né, de manifestação do interesse do regime especial tributário e manter a parte de contabilidade, documentos, declarações e relatórios que são necessários apresentar para a comissão para que se mantenha aí as obrigações do atendimento ao patrimônio de afetação. Então, esse conjugado SPE, patrimônio de afetação e regime especial tributário, é uma modalidade interessante e que dá muito resultado e bons resultados para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário.